Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Que bom, chegou mais uma sexta-feira e mais um programa da Igreja Identidade de Cristo, chegando até você em nome do Senhor Jesus, com o objetivo de trazer o alimento espiritual para a sua vida, trazer paz para o seu coração, trazer harmonia para você, trazer consolo também para você que talvez precisa de um consolo, precisa de uma palavra amiga. Eu, pastor José Maria, estou aqui para lhe ajudar. Lhe ajudar com a oração, lhe ajudar com nosso copo com água já preparado. Gostaria, inclusive, que você também deixasse o seu copo com água aí preparado para nós fazermos uma oração especial por todos vocês. Eu quero pegar aqui o texto sagrado do livro de Isaías, capítulo 43. Se você puder trazer a sua Bíblia para nós falarmos aqui, eu vou ver se eu consigo chegar até o versículo 18, mas eu quero falar do 43 aqui. Diz assim: agora, porém, assim diz o Senhor. Versículo 1. Agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Aqui tem duas coisas. Primeiro, Deus está falando de Jacó, e agora está falando de Israel. Porque Jacó era o antes. Antes era Jacó. Depois Deus o chamou de Israel. Ou seja, aqui tem duas versões, né? Vamos dizer assim. O Jacó era considerado como aquele que ultrapassou, ou trapaceiro, esperto, espertalhão. E aí Deus mudou o nome dele quando em aflição ele clamou. Ele clamou a Deus para mudar o nome dele. E Deus mudou o nome dele para Israel. Aqui Deus lembra, tu eras Jacó. Ah, tu és Israel. Deus também tem mudado o seu nome, tem mudado a sua história. Deus tem mudado, chamado pessoas que estavam lá no buraco. E Deus está fazendo elas sentar com os poderosos. Eu acredito muito na transformação que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Eu acredito muito no fato do Espírito Santo ter nos trago de volta para Cuiabá, e é porque ele quer fazer uma obra muito grande. Vai nascer algo muito forte daqui do Centro-Oeste para o Brasil. Você espera para você ver, peça a Deus para você ter muitos anos de vida, saúde, paz e prosperidade, para você poder ver o que vai nascer, o que está nascendo aqui no Centro-Oeste para o Brasil e, olha, quem sabe para o resto do mundo, porque Isaías 49 diz a palavra que seria para as nações. E, atenção, nações, uma das coisas mais importantes, nós conseguimos comunicar a língua das nações. Então, eu chamo a sua atenção. Deus está mudando história. Deus está mudando pessoas. Deus está fazendo um trabalho, trazendo pessoas, transformando essas pessoas, colocando nessas pessoas um desejo muito forte de fazer a obra de Deus. Eu tenho aqui pessoas apaixonadas pelo ministério, pessoas apaixonadas por pessoa. Porque uma das coisas importantes é você ser apaixonado por pessoas. Você não pode estar no ministério querendo ajudar pessoas e não ser apaixonado por pessoas. Você não pode querer ser pastor e não gostar de ovelhas, e não gostar de atender pessoas, de estar com pessoas, de orar por pessoas. Eu fico vendo alguns pastores, infelizmente, eles fazem muito profissional, não é apenas... Alguns dizem assim, não, mas é porque... alguns usam aquela estratégia lá de Jetro e Moisés, que o Jetro falou, Moisés, mas você está atendendo sozinho o povo, você vai cansar e etc. Mas eu acho que ali é um outro contexto, né? Dá para a gente entender um outro contexto. Não dá para pegar, por exemplo, e aplicar no nosso dia a dia, porque para pensar, Moisés tinha 2 milhões de pessoas que Moisés atendia. Poxa, é claro que se eu tiver amanhã 2 milhões de pessoas na igreja, não vou conseguir atender todos. 2 milhões é quase que a população de Mato Grosso. Moisés tinha 2 milhões de pessoas e mesmo assim ele atendia todo mundo. Jetro falou, não, organiza e tal.
coloca pessoas para te ajudar, mas tinha 2 milhões de pessoas. O problema é que tem gente que não tem ninguém, e não atende, não vai, faz visita, não termina o culto, a pessoa some, a pessoa desaparece. Se alguém pede oração, fala, não, já orei, fala que eu já orei, que eu vou orar de novo, se eu orar, eu já quebra a oração. Eu fico pensando assim, quantas pessoas que precisam de ajuda? E por isso eu estou dizendo, Deus vai fazer uma coisa nova, começando aqui do Centro-Oeste, começando aqui em Cuiabá. Deus está chamando pessoas, tem um grupo de pessoas aqui apaixonada por almas, apaixonada por pessoas, e nós vamos ajudar esse grupo, nos ajudar a ganharmos almas para Jesus. Deus vai mudar a tua história. Era Jacó, agora Deus chamou ele de Israel. E aí, quando Deus falava Jacó lembrava, poxa, esse é meu nome, né? Porque meus pais me deram esse nome Jacó. Porque eu nasci agarrado no calcanhar do meu irmão. Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, porque ele queria nascer na frente. E aí, Jacó dizia, poxa, esse nome eu ganhei dos meus pais porque eu queria nascer primeiro, queria nascer na frente do meu irmão. Só que aí o Senhor remiu Jacó. O Senhor Deus apareceu para Jacó no vale de Jaboque, quando Jacó volta da casa do seu tio, já voltando para sua família, e vindo o irmão dele, Esaú, querendo matá-lo. E ali ele lutou com Deus a noite toda, para que Deus desse a ele livramento, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Só que além de Deus mudar o nome de Jacó para Israel, Deus remiu Jacó ali. Deus arrancou de Jacó aquele passado triste, aquele passado, nebuloso, aquele passado decepcionante que Jacó teve, inclusive quando ele acabou comprando o direito de primogenitura do irmão, e Deus remiu Jacó daquela situação. Então, quando Deus fala Jacó, e depois fala, Israel, aí ele lembra, eu te remi, é para Jacó entender assim, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Deus lembrar Jacó assim, Jacó, eu estou te falando Jacó, para você saber que eu te remi. Tem hora que Deus fala conosco, e nós lembramos dos nossos pecados, não é verdade? Aí quando nós lembramos dos nossos pecados, nós olhamos para Jesus e vemos o sangue de Jesus que nos purificou de todos os nossos pecados. Você sabe que tem hora, minha amiga e meu amigo, que Deus te faz lembrar dos seus pecados? Tem hora que Deus te faz lembrar da vida que você teve, por onde você andou e com as pessoas e as coisas que você fez. Não é para te condenar, não é para você achar que Deus não te perdoou. Tem hora que Deus te faz lembrar do seu passado, é para você lembrar o seguinte, Deus me remiu. Deus me remiu. Ou Deus me remiu. Não é para você ficar olhando, poxa, eu era Jacó, né? Poxa, coitado de mim agora. Não, Deus está falando para ele aqui, não temas, não tenhas medo, porque eu te remi, eu remi você. Tu és meu. Eu quero falar só do versículo 1. Se eu ficasse aqui falando, acho que eu vou falar também do versículo 2. Se eu ficasse aqui falando só desse versículo, já teria matéria para fazer um programa de 1 hora. Falando aqui do Jacó, né? Falando aqui do Jacó. Tu és meu, eu te remi. Deus está dizendo, eu mudei teu nome. Eu mudei a tua vida. Eu perdoei os teus pecados. Eu sou contigo. Diga então comigo, diga, Deus me perdoou. Fala forte, diga, Deus me perdoou. Fala aí, diga, Deus me perdoou. Deus remiu os meus pecados. Deus me perdoou. Escreve aí, escreve você que está assistindo. Manda aí para nós, escreve, Deus me perdoou. E aí o Senhor fala para Jacó, dizendo assim, vou até marcar isso aqui. Quando passares, ô Jacó, tá? Deus está falando, ô Israel, vou falar para você. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel teu Salvador. Tá? O Santo de Israel teu Salvador. E dou o Egito por teu resgate, e Etiópia
e Seba por ti. Está dizendo o seguinte, Deus está falando assim, você, Jacó, vai passar pelo fogo, porque aqui não é se passares pelo fogo. Tem pastor que acrescenta o si, mas não é si. Não sei se você já ouviu o pastor acrescentar um si aqui, só que não é si. O pastor que acrescentou o si, ele está errado, porque aqui não é se passares pelo fogo, e também não é se passares pelas águas. Aqui é quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Talvez você já ouviu o seu pastor dizendo, se passares pelo fogo, Deus estará contigo. Se passares pelas águas, Deus estará contigo. Não, não é se passares, é quando passares. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. E aí ele está dizendo que eu estarei contigo. Não sei se você já passou pelo fogo ou pelas águas. Pelas águas são aqueles momentos sufocantes. Sabe aquele momento sufocante que te falta ar, que te falta capacidade, às vezes, até de respirar tranquilamente? Então, momento sufocante representa passar pela água. E sabe aquele momento de aflição, de angústia, aquele momento, porque passar pelo fogo é aquele momento de desespero, parece que você quer sair, você não está conseguindo fazer as coisas, passar pelo fogo. Deus disse, se passares pelo fogo, se passares pelas águas, eu estarei contigo. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Então é essa palavra que eu gostaria de comentar com você hoje aqui. Quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, o Senhor estará contigo. Não é se passares. Ele está dizendo que uma hora ou outra, né? Um dia vem, um dia vai chegar um momento que nós vamos passar pelo fogo. Vai haver momentos difíceis na nossa vida. Mas ele está dizendo, mas fica tranquilo, eu sou com você para te livrar, para te guardar e para te proteger. A nossa oração de hoje, eu quero trazer o devocional de hoje, que aí eu falei do versículo de número 18 e 19. Eu gostaria que você orasse conosco agora, esta oração do devocional. E aí eu vou falar rapidinho do versículo 18 e 19, e aí na sequência já oramos por todos vocês, tá bom? Vamos ao intervalo então e já voltamos já na oração, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou falar com você de Isaías 43, verso 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aqui essa palavra ela é muito importante para nós. Não lembrar das coisas passadas. Aqui não lembrar, não é que eu vou me esquecer das coisas passadas, mas aqui está dizendo, não lembrar seria não considerar, não levar em consideração as coisas que passaram. E essa orientação de Deus é muito importante para nós. Eu acredito, nesse momento, eu estou falando com centenas e milhares de pessoas que têm levado em consideração algumas coisas do passado. Ofensas, tristezas, mágoas, ressentimentos, algumas coisas do passado que você acabou não deixando para trás. E é isso que Deus está falando aqui. Isaías 43, 18 e 19. Não leve em consideração as coisas do passado e não fique considerando as coisas antigas. Porque tem coisa que passou, não tem como você retornar. Existem coisas que hoje não dá nem para você fazer do jeito que era antigamente, porque mudou completamente a forma, mudou completamente a didática. E aí você precisa mudar também a visão e querer entender as coisas de um ponto de vista bem diferente. Eu gostaria que essa palavra ficasse no seu coração. Deus está dizendo, eis que eu faço uma coisa nova. Só que tem gente que não está percebendo as coisas novas que Deus está fazendo, porque ela está tão olhando para trás que ela não percebe. Como diz aqui, não percebeis? Quer dizer, a pessoa está tão olhando para trás que ela não percebe as coisas novas que Deus está fazendo na vida dela. Eu falo para você, Deus está fazendo uma coisa nova. E você precisa perceber essa coisa nova que Deus está fazendo.
Sabe que esse trabalho nós estamos aqui todos os dias trazendo um devocional a você, é uma coisa nova, né? Que Deus está fazendo. Louvado seja Ele, né? Bendito seja Ele por isso. É uma coisa nova, Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está falando com você de algo novo. Olhe para frente, levante a sua cabeça. Tem coisas que passaram e você deve considerá-las como águas passadas. Há um ditado que águas passadas não movem moinho. Passou, passou. Vamos olhar para frente e acreditar que coisas melhores virão. Vamos orar? Vamos? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, é assim verdade. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, diz o Senhor. E é isso que nós precisamos perceber, Pai, que o Senhor está fazendo uma coisa nova. O Senhor está trabalhando num algo novo para nós, que muitas vezes não percebemos, muitas vezes não entendemos, muitas vezes nossa visão está voltada para trás e nós não compreendemos algo novo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Mas eu peço por essa pessoa agora, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, ajuda todos que oram comigo agora a ter uma percepção de coisas novas que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas. Ó Pai amado e querido, Pai Santo e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, estenda tuas mãos que são fortes e poderosas para ajudar, meu Pai, esta pessoa que ora e clama comigo nesse momento. Eu entrego a vida dela nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que a abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sejam todos abençoados para a honra e glória de nosso Deus. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês abundantemente. Nós voltaremos amanhã com a nossa programação. Que o Espírito Santo esteja com você sempre para a honra e glória de Deus. Até lá.